foi muito forte, né? Foi uma coisa muito... Foi um momento que você nunca pensa que vai ter que viver aquilo ali, né? Creio, assim, que Ian cumpriu um propósito aqui na Terra, né? Quando veio, ele cumpriu um propósito. E eu creio que Bruna também passou por um processo após isso de entender esse propósito, entender o propósito do Senhor. E passa todo dia, todos nós passamos, né? Ser humano é linear. Se eu vi a Bruna crescendo como cristã, eu vi Bruna crescendo numa progressão geométrica, assim, sabe? Depois, tentando se conhecer melhor. Eu lembro que a palavra que veio ao meu coração foi falar, né, que Jesus tinha derrotado a morte, que a morte não é algo para o qual nós fomos criados. O ser humano nunca vai se acostumar com a morte, né, porque Deus nos criou para viver para sempre. Foi para isso que Jesus veio, né? Jesus veio exatamente para nos dar a vida eterna, né? Através da fé nele, nós temos a vida eterna. Esse é o nosso consolo, né? O consolo do cristão. Eu fui muito tocado com as palavras de Cleison durante o velório, algo que ele disse, que mesmo numa vida tão breve, né, Ian trouxe lições para eles, né? Eles, de alguma forma ali, Deus usou a vida curta de Ian para mostrar algo, né? Mostrar que a vida humana é muito passageira. Tem pessoas que vivem 100 anos, mas o que é isso diante da vida eterna, né? Então eu creio que Deus nos consolou ali. Então fizemos o velório do Ian, convidamos os familiares e agradecemos, né, no velório pelo tempo que tivemos com ele. Foi um curto tempo, mas foi um tempo que mudou as nossas vidas, isso eu tenho certeza. Depois de Ian, houve uma reviravolta muito grande na nossa família, né? Não sei exatamente explicar como aconteceu, mas nós passamos a ver as coisas de uma forma diferente, principalmente com relação ao reino de Deus, né? A família ela ficou mais unida, o que é incrível, porque você vai ver pesquisas mostram que casais que têm a perda de um filho, cerca de 70%, 75% deles se separam ao divórcio. Eles não conseguem viver com essa perda. Deus, Ele cuidou de mim de maneira especial. E quando eu vivi esse segundo aborto espontâneo, quando eu tive essa perda, eu mergulhei mais e mais no Senhor e eu quis buscar respostas. Quando isso aconteceu e eu fiquei me perguntando por quê? Por quê? Por quê? Por que comigo? Por que tantas perdas? Por que tantas mortes? Por que, o que está acontecendo? Ali eu comecei a buscar no Senhor resposta. Não porque eu quisesse encarar Deus e peitá-lo e dizer, você me deve respostas. Não era essa a intenção, e eu nunca tive essa intenção e nunca agi assim com meu Deus. Mas humildemente eu queria que Ele me conduzisse, que me direcionasse. Eu sabia que Deus não me devia explicações, de jeito algum. Mas eu não queria mais dar passos sem que Ele aprovasse. Eu não queria mais dar passos sem que fosse Deus me conduzindo. Eu comecei a ter um certo medo até de tentar uma nova gravidez, porque eu fiquei, Senhor, será que não é para ser? Será que não é vontade tua? O que é isso? O que é que o Senhor tem para mim? E nesse processo, que foi longo, não foi algo tão rápido, não era eu pedindo a Deus aqui e amanhã Ele me respondendo. A gente sabe que tudo, não só no reino espiritual, até aqui mesmo, nas coisas materiais e físicas, tudo existe uma semeadura e uma colheita. A gente tem que semear. Então eu semeava em lágrimas e eu falava com o Senhor e eu buscava Ele. E Ele ia me dando respostas muito
aos poucos, eram esparsas essas respostas, mas eram suficientes para mim naquele momento, e elas eram as necessárias para mim naquele momento, porque Deus, Ele não vai revelar tudo a nós do dia para a noite, né? A gente sabe que Ele não, quando Ele chama Abraão para sair da sua terra, Ele não diz tudo que vai acontecer, Ele só pede para ele sair. Ele diz: sai da sua terra e vai para a terra que eu vou lhe mostrar. Ele não disse para Abraão qual é a terra, Ele não disse o que ia acontecer durante o caminho, e Abraão também ficou perguntando. Mas hoje a gente vive numa geração que é tão ansiosa e quer saber de tudo, e é tão acelerada, que a gente quer que Deus conte todo o processo para a gente. Só que a gente precisa viver o processo, entendendo ele durante o processo. E eu tenho certeza que eu ainda estou no processo. As coisas não são explicadas assim. Nem tudo a gente vai saber aqui, não é? Mas Deus ia me respondendo ali, a conta-gotas, paulatinamente. E Ele ia falando comigo. E nós decidimos ali buscar o Senhor. Eu decidi, eu não quero mais dar nenhum passo se não for o Senhor me conduzindo. E eu conversei com o Cleison e eu disse: eu não quero mais engravidar se eu não sentir uma direção clara do Senhor para isso. Porque eu acho que Ele tem outra coisa para nós, que não é ter um filho agora, pelo menos. E eu conversei com ele não sentia esse medo, mas eu sentia. E ele concordou comigo e nós fizemos assim. Eu disse: eu quero buscar o Senhor, eu quero que Ele me conduza, e eu não vou tentar engravidar enquanto isso não acontecer, enquanto eu não tiver uma direção clara do Senhor sobre isso. E aí nós buscamos ao Senhor. Eu me lembro que em janeiro de 2018 eu fiz o mês inteiro eu fiz uma campanha de oração e de jejum, não porque eu quisesse barganhar com Deus, mas porque eu queria ficar sensível à voz dele. Eu queria me esvaziar de mim e ficar bem sensível mesmo à voz do Senhor. E durante esse período todo, Deus não falou nada. Era eu fazendo, orando, pedindo a direção dele e nada. E aí, ao final do mês de janeiro, me lembro que o Senhor falou comigo de forma dentro de mim. Sabe quando Deus fala no seu interior? Não é uma voz que você escuta assim, mas é dentro de você. E Deus falava algo assim: você tem que continuar buscando me conhecer. Você tem que continuar buscando a minha vontade. Continue fazendo a minha vontade, que no tempo certo, o tempo de choro vai cessar. Continue fazendo a minha vontade, busque me conhecer, busque entender quem eu sou, quem eu te criei para ser. Continue buscando o propósito para o qual você foi criada, e eu vou transformar o seu choro em riso. E eu lembro claramente de Deus me dizer: seu ventre não é um túmulo. Porque a sensação que eu tinha com tantas perdas é que todos os bebês que eu chegasse a gerar, eles iam morrer. E Deus me disse isso. Deus me deu essa certeza de que meu ventre não era um túmulo. Só que Ele também me deu uma instrução, ainda muito, para mim não era muito clara, mas a instrução era: continue me buscando. E só aguardo para ver o que eu vou fazer. Continue me buscando. E eu fui, mas a espera não foi fácil. A espera não é fácil, nunca é. Quando Deus nos promete algo, a gente sempre tem pressa. Quando a gente tem pressa para tudo, e eu não sei por que a gente tem pressa, se na Bíblia todos os eventos, os acontecimentos com os grandes homens e mulheres de Deus, eles não aconteceram do dia para a noite. Tudo houve espera, tudo houve processo, tudo houve semeadura, tudo houve fé. Mas a gente quer tudo para ontem. E esse período de espera foi difícil, porque eu entendia que o Senhor estava cuidando de mim, eu entendia que Ele estava cuidando da minha família, eu entendia que Ele tinha um propósito que eu não sabia ainda qual era. Eu entendia que Ele queria que eu mergulhasse na missão que Ele tinha me confiado, eu entendia que Ele queria que eu fizesse algo para o reino dEle. E foi algo que eu entendi logo no início do processo, meu filho morreu, mas ele está com o Senhor. E quantos estão morrendo e não estão longe de Deus? Então, eu preciso fazer algo em relação a isso. Eu preciso que outras mães tenham a certeza de que seus filhos estão guardados e protegidos com o Senhor, ainda que em outro lugar, ainda que distantes fisicamente delas.
Isso eu tinha entendido. Mas mesmo entendendo isso, nós somos imperfeitos e nós sentimos saudade, sentimos dor. E eu me lembro de Jesus ali, quando estava para ser entregue. Ele vai, se retira para orar com os discípulos, ele chama os mais chegados dele para orar com ele, ele pede para que eles vigiem e orem com ele, e ele vai orar. E ele diz aos discípulos, ele diz: minha alma está profundamente abatida, de uma tristeza mortal. É assim que o Senhor fala. E ele vai orar. Então, se Jesus se sentiu assim, por que a gente às vezes quer ser super-herói, né, na fé? Então, eu acho que a gente tem que admitir que nós temos altos e baixos, nós temos que admitir que temos esses momentos em que a gente, mesmo que a gente não duvide do que Deus tem para nós ou do que Deus vai fazer, mas que a gente se entristece com a espera. Não é fácil. E havia esses momentos nessa minha espera, havia esses momentos de dificuldade, porque eu via Deus falando comigo, mas eu não sabia como ia ser o processo e não via o desenrolar daquilo que Ele tinha me dito. E algo aconteceu logo no mês seguinte a esse período de jejum, de oração. Eu fui a um culto de ceia, ali na Ibavim, na igreja onde nós congregamos, onde nós servimos ao Senhor em família. Eu fui para esse culto, eu lembro que eu fui só, acho que Cleison não pôde ir, não sei se estava trabalhando, mas eu estava sozinha com as meninas. E o louvor estava acontecendo, estava muito alto, porque eu estava bem na frente, próximo das caixas de som. E eles estavam executando os louvores, a gente estava celebrando. E eu ouvi uma voz muito clara. Dessa vez não foi no meu interior, não, foi no meu ouvido. E foi claro. E dizia assim: você vai gerar novamente. E esse filho vai se chamar Rafael. Porque eu sou o Jeová Rafá, que cura todas as tuas dores. E eu ouvi isso e olhei para ver se tinha alguém do meu lado. E não tinha. Mas sabe quando a gente vive numa época em que tudo é tão material e tudo é tão instantâneo, a gente vê tão pouco Deus se manifestando de forma clara assim, porque a gente está muito ligado no material, que eu fiquei na dúvida se tinha sido coisa da minha mente ou não. Acho que acontece com todo mundo. Eu fiquei na dúvida. Eu disse: Senhor, eu ouvi, mas será que não é criação da minha cabeça? Mas eu ouvi. Aí eu cheguei em casa e fui dizer para a Cleison, eu disse: você acredita que Deus fala com pessoas ainda? Ele disse: acredito. Aí eu contei o que tinha acontecido. Eu contei e ele creu naquilo imediatamente, mas no meu coração eu ainda fiquei pensando: meu Deus, será que eu estou imaginando coisas? Mas enfim, eu fiquei com aquela promessa no meu coração e segui. E aí, isso era fevereiro de 2018 e a espera foi longa. E durante essa espera, outra canção ministrou ao meu coração, que se chama Outono. Porque eu sentia como se eu tivesse saído do inverno e a primavera não tivesse chegado. Era como se eu tivesse saído do inverno, pesado, seco, frio, e as flores não estavam aparecendo, a primavera não estava chegando. E era como se eu estivesse entrando no outono, ainda muito seco, ainda sem vida, com poucas cores. E essa canção fala sobre isso. Fala sobre confiar e ao mesmo tempo ser difícil a espera. É o outono dos arrais. Eu olho para o monte de onde vem o meu socorro, mas a espera desta vez é diferente outra vez. É mais escura, é mais vazia. Hoje a noite é bem mais fria.
dia e na palavra eu fiz morada cheia, descanso na jornada assim. Provado fui com fogo, mas onde está o ouro? Sei somente uma fé que se abalou, inabalável é. Irei se encarregar as cicatrizes que irão provar que estive em batalhas que ninguém me viu lutar aqui. Nesta melodia me recorde destes dias em que mesmo sem sentir sua presença eu sei que estava aqui.